A história diz que os humanos sempre foram fascinados em tentar controlar os arredores e os fenômenos naturais com suas mentes. Alguns tentaram controlar o fogo, enquanto outros tentaram controlar o clima, mas até agora ninguém foi capaz de fazê-lo. No entanto, um evento extraordinário centrado em um prisioneiro dos anos 80, Don Decker, afirma que algo tão estranho aconteceu na vida real. Decker dizia ter adquirido o controle do clima ao redor para fazer chover sempre, quando e onde quisesse. Ele foi capaz de materializar a chuva do nada. Suspeita-se que ele foi vítima de algum tipo de possessão demoníaca. Sua experiência bizarra começou em fevereiro de 1983, logo após a morte de seu avô de 63 anos. A estranha habilidade o tornou famoso em todo o mundo com a alcunha de o Homem da Chuva. Mas afinal, um ser humano pode fazer chover? Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Tudo começou em 24 de fevereiro de 1983 em Stroudsburg, Pensilvânia, nos Estados Unidos, quando o avô de Decker, James Kinsham, faleceu. Enquanto os outros lamentavam, Don Decker sentiu uma sensação de paz pela primeira vez. O que os outros não sabiam era que seu avô havia abusado fisicamente dele desde que era criança. Apesar de estar na prisão, Decker conseguiu uma licença para comparecer ao funeral do seu avô morto por 7 dias. Mas a sensação de paz de Decker não duraria muito. Após o funeral, Bob e Jane Kiefer, amigos da família de Don Decker, o convidaram para passar a noite em sua casa. Enquanto jantavam, Decker continuou a remoer as memórias que foram trazidas de volta durante o funeral. Ele pediu licença para sair da mesa e foi ao banheiro para se recompor e se acalmar. Segundo ele, por estar sozinho, aos poucos foi se emocionando e seus sentimentos passaram a envolver sua entidade. Quando isso ocorreu, a temperatura ambiente caiu drasticamente e Decker observou a imagem mística de um velho como seu avô, mas usando uma coroa. Em seguida, ele sentiu uma dor aguda no braço e, olhando para baixo, viu 3 marcas de arranhões com sangue. Olhando para trás, a figura havia sumido. Intrigado, ele desceu as escadas e se juntou aos seus amigos na mesa de jantar. Nesse ponto, durante a refeição, Decker entrou em uma experiência quase semelhante a um transe, em que era incapaz de fazer qualquer coisa, exceto olhar. Depois de um tempo, alguns acontecimentos mais estranhos começaram a ocorrer. A água gotejava lentamente da parede e do teto, e uma leve névoa se formou no solo. Eles ligaram para o proprietário do prédio para ver o problema da água, e logo o dono do imóvel veio com sua esposa, e eles verificaram toda a casa, mas não conseguiram encontrar uma causa razoável para o vazamento de água, porque todos os encanamentos estavam, na verdade, localizados do outro lado do edifício. Em seguida, chamaram a polícia para investigar o que realmente estava acontecendo. Foi o patrulheiro Richard Wolbert o primeiro a chegar no local. Demorou apenas alguns minutos para o patrulheiro Wolbert ficar encharcado de água depois de entrar na casa. Mais tarde, Wolbert descreveu o que viu na noite em que entrou na casa de Kiefer. De acordo com Wolbert, eles estavam parados logo após a porta da frente e encontraram essa gota d'água viajando horizontalmente. Ela passou entre eles e apenas se dirigiu para a próxima sala. O policial John Badjon, que veio se juntar à investigação com Wolbert, também testemunhou o estranho fenômeno em casa. Ele afirmou que quando entrou na casa dos Kiefers, sentiu literalmente um frio na espinha, fazendo com que os cabelos do seu pescoço se arrepiassem, e ele ficou mudo e maravilhado. Como o oficial Badjon não conseguia entender nada do que estava acontecendo lá, ele aconselhou os Kiefers a tirar Decker da casa e ir para uma pizzaria próxima. Assim que eles saíram, a casa voltou ao normal. Pan Scrofono, dona da pizzaria, viu Decker entrar no restaurante em um estado de zumbi. Momentos depois que os Kiefers e Decker se sentaram, eles notaram que a mesma coisa começou a ocorrer na pizzaria. A água começou a cair em suas cabeças e se espalhar pelo chão. Pan correu imediatamente para seu registro e tirou seu crucifixo e colocou-o na pele de Decker, suspeitando que ele estava possuído. Decker reagiu instantaneamente porque o crucifixo aparentemente havia queimado sua carne. A essa altura,
não era mais possível ficar na pizzaria. Bob e Jane Kiefer decidiram levar Decker de volta para casa. Assim que saíram da pizzaria, a chuva parou. Na residência do Kiefer, assim que os Kiefers e Decker entraram na casa, a chuva voltou a cair, mas dessa vez, potes e panelas também podiam ser ouvidos batendo na cozinha. Finalmente, o proprietário e sua esposa acreditaram que Decker estava fazendo algum tipo de piada só para danificar sua propriedade. Então, as coisas tomaram um rumo dramático e violento. Decker de repente sentiu-se levitar do chão e foi empurrado violentamente contra a parede por alguma força invisível. Não muito depois, os oficiais Baljan e Volbert voltaram para a residência Kiefer com seu chefe, mas não encontraram nada em comum. Então, o chefe concluiu o evento como um problema de encanamento e aconselhou que esquecesse. Talvez por curiosidade, os policiais ignoraram seu chefe e voltaram no dia seguinte com o tenente John Handler e Bill Davis para ver como as coisas estavam indo. Quando os 3 policiais chegaram à casa, ficaram satisfeitos ao notar que as coisas pareciam ter se acalmado. Então, Bill Davis conduziu o seu próprio experimento e colocou uma cruz de ouro nas mãos de Don Decker. Davis lembrou de Decker afirmando que estava queimando ele, então Davis pegou a cruz de volta. Os policiais então viram Decker levitar mais uma vez e voar contra uma parede interna. De acordo com a descrição do tenente John Handler, de repente, Decker se levantou do chão e voou pela sala com uma força suficiente. Parecia que um ônibus o havia atingido. Havia 3 marcas de garras na lateral do pescoço de Decker que tiraram sangue, e Handler não tem respostas para isso. Ele simplesmente ficou paralisado. Depois disso, o proprietário percebeu a verdadeira condição de Don Decker e quis ajudá-lo a se livrar do problema. Então ele ligou para todos os pregadores em Stroudsburg e foi recusado pela maioria. No entanto, um veio à casa e orou com Decker. Então, gradualmente, Decker parecia ser ele mesmo, e não choveu mais na casa. A licença de Don Decker acabou e era a hora de voltar para a prisão. Don voltou para a cadeia do condado de Murray. Ele foi colocado em uma cela de segurança máxima com outro preso. Em poucos dias, a chuva misteriosa mais uma vez se materializou, dessa vez em sua cela. Ele disse que estava sentado lá quando pensou: eu gostaria de poder fazer chover aqui. Momentos depois, a chuva começou a sair do chão de concreto. Seu companheiro de cela estava em pânico e pediu para ser transferido. Don disse que naquele momento percebeu que poderia fazer coisas com a chuva. O comportamento de Don assustou os outros presos. Alguns dos guardas testemunharam a chuva desafiando a gravidade, enquanto subia pelas paredes das celas e voava de lado pelo ar. Um guarda questionou Don sobre a chuva. Ele disse ao guarda que poderia controlá-lo. Dessa vez foi diferente. Ele se sentiu poderoso. Ele percebeu que poderia manipular a chuva à vontade. O guarda não acreditou nele e o desafiou. Se pudesse controlar a chuva, deveria fazê-la chover no escritório do diretor Dave Kenyold. Kenyold disse que naquele mesmo momento ele estava sentado em sua mesa, escrevendo o relatório e estava sozinho na área da administração. Na hora ele não sentiu nada de incomum, mas notou que sua camisa estava molhada. Às 20 horas, o guarda entrou para falar com ele sobre Don. O guarda então notou uma mancha na camisa de Kenyold. Kenyold disse que havia uma mancha de água com cerca de 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura, perto do centro de seu externo. Quando o Kenyold e o guarda olharam pelo corredor em direção à cela de Don, eles notaram uma pequena bola de água vindo em direção a eles. A água atingiu Kenyold no peito e depois espirrou. Ele ficou surpreso e assustado quando soube das aparentes habilidades de Don. O guarda também estava com medo. Eles não conseguiram explicar o que havia acontecido. Kenyold chamou um encanador para examinar a água da chuva na cela de Don. Mas quando o encanador entrou na cela, ele ficou tão chateado que se virou e saiu. Ele disse: não me ligue para esse tipo de coisa. Embora ele não tenha dito a Kenyold exatamente o que viu, Kenyold acredita que o encanador também testemunhou a chuva estranha e ficou assustado com ela. Kenyold estava convencido de que uma força maligna estava envolvida. Ele fez uma ligação frenética para o capelão da prisão, o reverendo William Blackburn. Pediu-lhe que fosse lá, porque eles precisavam da sua ajuda. O reverendo Blackburn concordou em se encontrar com Don. Quando se conheceram, ele sentiu que Don era um jovem manso e educado. Don pediu ajuda ao reverendo Blackburn. Ele explicou todas as coisas que estavam acontecendo com ele. O reverendo Blackburn acreditava que ele estava inventando tudo e disse-lhe para admitir isso. Quase imediatamente o comportamento de Don mudou e um cheiro entrou na sala.
O reverendo Blackburn diz que é o mesmo cheiro que os médicos e enfermeiros relatam sentir quando entram no quarto de alguém que está morrendo. Ele diz que era aquele cheiro, mas multiplicado 5 vezes. Era um cheiro maligno e agorento. Don diz que também sentiu o cheiro. Ele disse ao reverendo Blackburn que tinha poderes e que poderia fazer chover. Nesse ponto, ele levantou a mão e esfregou os dedos. De repente, uma chuva nebulosa apareceu na sala. O reverendo Blackburn sentiu que estava na presença do mal. Ele disse a Don que iria orar por ele. Don disse a ele que não queria que ele orasse por ele. O reverendo Blackburn disse: "Eu não importo se você quer ou não." Ele abriu sua Bíblia e começou a ler. De alguma forma, as páginas nunca ficaram molhadas. Ele diz que foi uma coisa assustadora de se testemunhar. Ele acha que estava orando mais por si mesmo do que por Don naquele momento. Ele diz que depois de orar por um breve período, a chuva parou. O reverendo Blackburn diz que naquele momento Don acalmou-se e eles puderam sentir uma paz na sala. Don disse "obrigado" e começou a chorar. Ele e o reverendo Blackburn se abraçaram e oraram juntos. O reverendo Blackburn diz que não há dúvidas em sua mente de que Don estava possuído. Ele diz que não há como um ser humano fazer o que Don fez naquela sala. Ele tem certeza de que o que Don fez foi espiritual, mas não foi de Deus. Don diz que as ocorrências bizarras acabaram agora e não aconteceram desde então. Ele espera que elas nunca mais aconteçam. Ele acredita que o que aconteceu foi uma obra de James. Ele diz que James abusou dele quando ele era criança e depois teve a chance de abusar dele novamente após sua morte. O investigador paranormal Chip Decker, sem parentesco com Don, diz que o que torna o caso de Don único é que todas as testemunhas são confiáveis. Muitos deles eram policiais experientes que ficaram assustados com o que testemunharam. Chip e Peter Jordan são os principais pesquisadores paranormais nesse caso. Eles acreditam que em algum lugar há informações ainda não descobertas que podem ajudá-los a desvendar esse mistério. Peter diz que esse caso é, de longe, o caso singularmente mais fascinante e importante em que ele já esteve pessoalmente envolvido. Ele diz que isso não significa que ele acredita que necessariamente é prova de infestação demoníaca, mas é o caso, em sua própria experiência pessoal, que mais se aproxima de apoiar essa hipótese. Através de sua pesquisa, ele descobriu que Don havia sido apresentado à magia negra quando criança. Ele acredita que isso pode ter algo a ver com as ocorrências. Mas o que aconteceu com Don? Ao todo, 9 testemunhas oculares, 10 contando o próprio Don, estão dispostas a ir a público, alegando que viram, ouviram e sentiram fenômenos aparentemente não deste mundo. Mas e você, o que acha? É possível que Don, de alguma forma hipnotizado pela dor de um trauma de infância, tenha tropeçado em outro mundo que nenhum de nós podemos imaginar? Ou ele talvez estivesse preso em alguma região obscura de sua própria psique, com o seu poder de fazer o bem e seu poder de fazer o mal, trancado em combate com seu próprio corpo como um campo de batalha?